Pai querido, recebe o louvor, as palmas desse povo, Pai, do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Vamos entrar aqui na última parte. Eu quero falar sobre espíritos imundos que operam através. Eu queria que sim, que você entendesse como é que eles vão entrar na vida e como você derrota esses espíritos imundos. Vamos lá. Eu vou pedir para o pessoal ali da técnica, eu estou apertando e não está indo para frente nem para trás. Se puder corrigir para mim aqui, eu agradeço. Está aí, pronto, está aí. Joel capítulo 1, de 1 a 14, revelando um espírito imundo. Palavra do Senhor, foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos os façam aos seus filhos, e os filhos deles a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Uma nuvem de gafanhotos, ela é a razão da agonia de alguém que semeia na terra. Quando a nuvem de gafanhotos chega e eles apresentam esses 4 tipos de gafanhotos que, na verdade, arrasam a plantação. Um que é o cortador, um que leva para longe e impede, é o migrador, que a bênção fique sobre você. Existe um gafanhoto que devora aquilo e tem o destruidor que arrasa contigo. Primeira vez que eu tive que lidar com um espírito imundo que operava justamente na vida financeira de uma pessoa, não aqui importando como ele entrou na vida da pessoa, mas importando a maneira como ele agia. É muito interessante porque tudo na vida dessa pessoa estava sob o governo desse demônio. Tudo que ela produzia, tudo que ela recebia, a maneira como nada funcionava na vida da pessoa, até mesmo quando ela ia pegar algo que ia destruir ainda mais, que era um crédito, pastor, o banco não me dá crédito, eu não consigo financiar, eu não tenho nenhuma fonte de renda, as pessoas que podiam me ajudar também perderam, e simplesmente ele é jogado a uma situação de miséria espiritual. Esse espírito imundo, ele manifestou de uma maneira muito agressiva, ele manifestou de uma maneira assim, muito violenta na vida daquela pessoa. Não só quando a gente fala de miséria, de perdas inexplicáveis, mas também violentamente. Quando a gente pede socorro ao Senhor, é interessante que Juízes capítulo 6 vai contar uma história que acontece com o povo de Israel no tempo de Gideão. E vai trazer uma notícia para a gente, como é que esses espíritos imundos, eles arrasam a gente. De novo, fala assim, de novo. Fala assim, você pecou de novo? Você está experimentando de novo isso? De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Midian é, na verdade, filho de Abraão. Ele é lançado com presentes fora da presença de Abraão. A Midian vai hoje estar ali onde é norte da Arábia Saudita, quando a gente faz viagem para Israel. Aliás, o pastor sempre vai para Israel. Se você puder, não perca essa viagem. Se você puder, logicamente, não perca essa viagem. E os midianitas são inimigos assim implacáveis contra o povo de Israel. Os midianitas dominaram Israel, isso porque os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles os invadiam, acampavam na terra, destruíam as suas plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham com ele como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens, os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu muito. Vou repetir, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando é que você pede socorro ao Senhor? Quando você vê que não tem mais esperança, quando todas as portas estão fechadas. Quando é que você pede ao Senhor? Quando é que você pede socorro ao Senhor? Quando você está humilhado.
Quando você está humilhado, você fala, agora não tem jeito. Pode ser a pessoa mais incrédula, um ateu, pode ser alguém, quer ver algo que humilha a gente? É o tal do câncer. O câncer não só mata as pessoas, o câncer humilha as pessoas. A pessoa perde o controle do esfíncter, a pessoa perde o controle da vida. E ali, naquele momento, pode chegar qualquer pessoa para orar para ele, porque ele faz uma aliança com Jesus, ele faz um pacto com Deus, ele se arrepende e entrega a sua vida a Deus. O povo de Israel estava sofrendo, sabe por quê? Por causa deles mesmos. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se você continuar em frente, você vai ver que eles levantam um ídolo em Israel. É Gideão que vai quebrar esse poste ídolo. É Gideão que vai levar o povo ao arrependimento. É Gideão que vai vencer seu próprio medo e o medo do povo para vencer. Os midianitas, não como os 300 de Esparta, mas como os 300 de Gideão. Ele é um homem que pega cestos, ou melhor, vasos de barro com tochas e com cornetas. E eles fazem espantar, ele faz fugir um exército inteiro que se acampava para destruir, para pilhar, para roubar. É assim que a Bíblia mostra, é assim que a Bíblia diz. Qual é a causa da minha derrota financeira? Qual é a causa da minha destruição financeira? Por que os inimigos vêm como gafanhotos, pastor? Como migrador, como cortador, como destruidor, como devorador. E tomam tudo que eu tenho. Eu já perdi a casa, eu tinha uma casa em Araruama, em Cabo Frio, eu tinha um terreno aqui em Vila dos Teles, eu tinha coisa, eu perdi tudo, eu perdi meu carro, eu perdi a vontade de viver. E aí, quando tudo isso acontece, aí você se humilha e pede socorro ao Senhor. E aqui a gente vai tocar na ferida. Lançarás semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Aquilo que era expectativa de riqueza, aquilo que era expectativa de que você ia ter suprimento, foi sabotado. Por quê? Porque um animal que você acha que não tem cérebro, que não tem vontade, é um bichinho qualquer, entra na tua lavoura, entra na tua vida, fala, pastor, de onde é que vem isso? Como é que pode? Tem tantas lavouras, tem tantas plantações, tem tanta pessoa, e ele escolhe só a mim. Porque como é que pode, pastor? Eu sou dentista aqui na cidade, e todo mundo um dia tem cárie, aliás, não, filho de dentista não tem cárie. Os meus filhos, pastora Fabíola, dentista, escovavam os dentes antes, durante e após as refeições. Eu digo para eles assim, brincadeira deles era tudo com escova de dente, né, fazendo limpeza, enfim. Mas todo mundo na cidade tem pelo menos uma panela na boca, uma infiltração, tem que fazer um canal, nasce com o dente torto, precisa de um ortodontista, e ninguém entra no meu consultório. Não é possível, pastor, eu trabalho com imobiliário, eu trabalho vendendo imóvel, tanta gente querendo comprar o imóvel, e ninguém compra comigo. Então, existe sim algo que você acha que está fora do controle de Deus, mas está debaixo do controle de Deus, mas que por causa do pecado, diz assim, eu vou voltar aqui, os israelitas fizeram o que era mal, que fizeram o que o Senhor reprova, durante 7 anos, e ele os entregou. Você quer viver sem Deus? Então vive sem Deus. Você quer experimentar uma vida pior? Viva sem Deus. É isso que ele está dizendo. Que quando você lança semente, você colhe pouco. Por quê? Porque há um espírito por trás disso. Malaquias 3,10 deixa isso claro. Os filhos que roubam o próprio pai. Você já roubou teu pai? Você tem coragem de roubar o teu pai? É isso que o crente faz. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Para aqui, gente. A bênção vem de quem, gente? Olha para mim. De quem, gente? E a maldição vem de quem? De quem, gente? Fala alto. De Deus ou do diabo? Decide aí. Deus, Ele te faz escolher. Hoje te ofereço vida e morte, eu te ofereço bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Deuteronômio capítulo 30, do verso 1 ao verso 3. A maldição é uma resposta espiritual ao pecado do homem. Quando Adão peca, em Gênesis capítulo 3, Deus diz, maldita é a primeira palavra de maldição que tem na Bíblia, está em Gênesis 3, ele diz, maldita é a terra por tua causa, Adão. Então a maldição, ela nos encontra quando nós decidimos e optamos, escolhemos a desobediência. Não, pastor, Jesus levou sobre si toda a maldição. Olha para mim, ó. Não levou não, querido. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo levou sobre si a maldição da lei. Ele diz
que maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro. Porque se saísse toda a expressão de maldição, quem é mãe aqui, levanta a mão. Mãe, só as mamães, levanta a mão. Você não teve dores de parto não, mulher? Não? Então, se você não teve dores de parto, você teve dor de cesariana, que é pior do que a de parto. Porque a de parto dura um dia, ou uma noite. Mas a de cesariana dura uma semana inteira. E às vezes um mês inteiro. Maldita és, porque destes ouvidos à serpente. Multiplicarei as dores do teu parto. Agora, em Apocalipse 22 diz, lá no céu não haverá mais morte, lá no céu não haverá mais dor, nem mais lágrimas, e não haverá mais maldição. A maldição, então, o que é? É uma maneira de Deus pegar a gente gentilmente pela orelha e falar, ei, se converta. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma resposta de bênção para quem? Para quem obedece. Existe uma resposta de maldição para quem? Para quem desobedece. Então a maldição é uma maneira que Deus usa para alertar o seu povo dos perigos da desobediência. É assim que funciona. É através de colapsos financeiros, de problemas familiares. Quem está vendo alguma coisa está andando errado aqui. E é isso que Israel está experimentando. Com maldição, sois amaldiçoados porque vocês estão me roubando. E ele continua. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aqui a tesouraria da igreja, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim. Então, peraí, primeira coisa é uma convocação à obediência, depois é uma convocação à fé. Faça a prova, experimente. Você já provou? Você prova a comida, come isso aqui, não come para você experimentar. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Então, está vendo essa porta aqui? Ó, ela funciona como uma janela. Porque porta, que está a porta da minha casa. Eu tenho uma chave, pode ser uma chave biométrica. Aqui na igreja tem chave biométrica. O pastor chega, mete o dedão, abre e fecha. Tem aquelas chaves lógicas, né? Que você digita a senha. E tem a chave mecânica mesmo, que você enfia ela, abre, você entra pela porta, fecha a porta, você está do lado de dentro, você abre, e você vai para fora, está fora, você abre, e vai para dentro. Deus não abre portas dos céus. Deus abre janelas dos céus. Pastor, qual é a diferença? Muito. Janela só se abre por fora, só se abre por dentro, não se abre por fora. Você não tem controle sobre aquilo que Deus derrama sobre a sua vida. Eu abrirei janelas dos céus. Janela é algo que só Deus pode abrir. Janela é um encontro do sobrenatural com aquilo que é natural. É o encontro daquilo que é impossível com o Senhor do impossível. Eu abrirei sobre vós janelas do céu, vai vir uma bênção, também por amor de vós, repreenderei o devorador. Para quê? Para que ele não destrua os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Os teus sonhos não vão ser abortados. Então, quando ele fala repreender, você lembra quando Jesus, em Marcos capítulo 1, ele repreende o demônio, que temos nós, filho do Altíssimo, Jesus, cale-se, em nome de Jesus, cale-se, em nome de Jesus não, porque ele era Jesus, quem fala em nome de Jesus sou eu, mas ele diz, cale-se e sai dele, e as pessoas perguntam, que autoridade é essa, que não vimos ainda em Israel? Da onde vem essa autoridade? Em Marcos 11 é a mesma coisa, ele repreende um demônio, e eles ficam questionando. Em Lucas 12, em Lucas 11, em Mateus 12, ele repreende um demônio mudo. E aí o turma começa a ficar desconfiado. Ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus diz, por acaso um reino dividido subsistirá? Satanás está contra Satanás, seu reino acabou. Uma casa dividida não subsistirá. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, umas versões diz, pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Deus, ele está dizendo que vai repreender um devorador. É comum espíritos imundos ligados à vida financeira se manifestarem, mas comum, mas muito comum. E aqui nesse caso, ele está dizendo que ele vai repreender um espírito imundo que está fazendo o quê? Está destruindo os frutos da vossa terra,
E ele está fazendo com que os seus sonhos sejam abortados. Para quê? Porque um fruto que cai na terra antes da hora, o que é, gente? É um fruto que não vai amadurecer, não vai trazer para a sua vida sabor. E Marcos 14 diz que esse espírito imundo, né, esse mamon, é um egoísta insatisfeito. Mas alguns ouvem em si mesmos, se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Chega uma mulher, ela está grata, porque Jesus fez algo para ela. E ela faz um escândalo. Ela pega um perfume que custaria hoje R$3.300. É isso que custaria hoje, no dinheiro hoje, no real brasileiro. E ela pega aquele bálsamo, ele quebra a boca do bálsamo, derrama sobre a cabeça de Jesus, aquela sala. Aí tem a turma que diz: isso é um desperdício. Entregar recursos para o reino de Deus, na igreja de Deus, para Deus, é um desperdício. Aí Jesus, ele fala algo impressionante. Essa história acontece na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Ele fala: aonde quer que o evangelho do reino seja pregado. Lá no dia 23 de julho de 2021, lá na Atitude da Barra da Tijuca, o que ela fez será lembrado para a memória dela. Oferta é algo que faz Deus lembrar. Jesus é interessante que faz com que as pessoas que são simples se tornem os heróis das suas histórias. Quem é que é o herói ali da parábola do filho pródigo? O próprio filho que torrou tudo. O próprio filho que gastou tudo é o herói da história. Quem é o herói das histórias? Por exemplo, eu citei aqui Lucas 10, é um samaritano que é desprezado pelos judeus, se torna um herói das histórias de Jesus. Então aqui, Jesus está dizendo que o dinheiro, ele é egoísta e ele é insatisfeito. Por quê? Porque as pessoas sempre vão dizer que aquilo que você investe no reino de Deus é um desperdício, é um dinheiro jogado fora. Ele determina o valor das coisas. Hebreus 12, 16, 17. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Aqui ele chama imoralidade, é muito interessante isso, e profanação, você desprezar aquilo que Deus dá valor. O direito de primogenitura é uma herança, é uma promessa de herança, de cobertura espiritual e de prosperidade sobre a sua vida. Por exemplo, aqui na igreja tem muitos ministérios, não tem muitos ministérios? Mas só tem uma autoridade. Quem é? Pastor Josué Valandro. Eu só estou aqui hoje, preste atenção, ministrando para você, porque o pastor, ele me deu autoridade para isso. De onde vem a autoridade? Com que autoridade faz essas coisas? Quando, em Êxodo 17, Josué, ele avança sobre os amalequitas, a mão de Moisés está levantada, ele se cansa, não se cansa? Moisés não fala o seguinte, Moisés não fala o seguinte: eu vou sentar aqui um pouquinho, vai aqui pastor Freitas, vai aqui pastor Vux. Ele não fala isso. Não é a mão do pastor auxiliar, é a mão do pastor presidente, é a mão do teu pastor. Enquanto as mãos eram sustentadas por Arão e Hur, Josué vencia a batalha. Quando a mão é recolhida, Josué perdia a batalha. Salmo 133 diz o seguinte: Inev manov manaim, Shavet Ahim Gamiard, isso é hebraico, diz o seguinte: que a bênção, o óleo do Senhor, e como é bom que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que escorre da cabeça, da barba e da gola de Arão. Quem está embaixo de Arão fala assim: ali esse escorrer é como o orvalho do degelo do Hermon. O Hermon, ao norte de Israel, fronteira com a Síria, ele derrete, e ali ele desce em 3 rios: Rio Bânias,
ou Pânias, rio Rasbani, rio Dan, e eles formam o Jordão. O Jordão significa aquele que desce, que vai virar lá o lago ou o mar da Galileia e vai descer por Mar Morto. Aquele óleo que simboliza o escorrer, significa a autoridade do pastor sobre a sua vida. O seu pastor, ele tem um dom, você recebe o dom. O seu pastor, ele tem uma autoridade, você recebe a autoridade. O seu pastor tem fertilidade, é isso que o pastor tem, ele tem fertilidade ministerial. A igreja multiplica, e o que está debaixo dele, ou seja, aquele óleo que escorre, a Bíblia diz, ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É dentro da igreja, é debaixo da autoridade. Quando nós desprezamos, aleluia, quando nós desprezamos esse direito que Deus deu para a gente, Esaú ele profanou. Profanar é você dizer, o que é santo não tem valor. Quando a Bíblia fala sobre esse homem, não age nenhum imoral ou profano, no verso 17 ele fala o seguinte, ele buscou um lugar de arrependimento e não encontrou. Quando você despreza isso, que você perde, você não ganha mais. Não estou falando que a pessoa perde a salvação, eu estou falando que ela perde o direito de prosperar, e é isso, o inimigo faz você determinar, ou ele determina o valor das coisas, governa e controla vidas, Lucas 12, 34, onde estiver teu tesouro, ali estará também teu coração, teus pensamentos. Você vai amar aquilo que você tem como tesouro, você vai amar e vai dedicar a sua vida àquilo que você acha que tem valor. É isso, ele vai governar e controlar vidas, ele vai produzir temor. Olha, o dinheiro é capaz de produzir temor na sua vida. Não tenho nem um pedaço de pão, vou preparar uma refeição para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Gente que não tem temor do Senhor, mas tem temor de ficar sem o dinheiro. Tem gente que não teme a Deus, não teme ficar sem Deus, mas teme ficar sem dinheiro. Você já viu isso? Talvez você esteja casado com alguém assim, que não tem temor de ficar sem Deus, que despreza a Deus, mas tem temor de ficar sem dinheiro. É isso que o dinheiro é capaz. Então, o dinheiro ele vai querer ser mais amado ou amado como Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Olhe para mim, o dinheiro quer que você ame ele, e todas as mídias vão conspirar em favor disso. Vai ter gente que vai te enganar por causa disso, vai ter gente que vai querer na sua ganância, no seu espírito de ganância. A Bíblia diz que Judas, em Atos capítulo 1, ele recebeu o prêmio da sua iniquidade quando ele se suicidou. Porque quem governou a vida dele foi um espírito de ganância. Você não vê ele babando, endemoniado, mas Jesus diz assim, ó, por que Satanás encheu teu coração? A Bíblia só diz que Satanás entra em 3 pessoas, não fala dos demônios, demônios entram em muitas pessoas, mas diz que Satanás entra em 3 pessoas, na serpente e no paraíso, em Judas e no anticristo. A Bíblia diz desses 3, que recebem mesmo Satanás, o príncipe das trevas, recebe eles na vida deles, e um deles foi esse homem que não manifestou ali um Exu caveira, uma pombageira da esquina, só manifestou o desejo dele de vender o próprio Deus por um preço. Isso é muito perigoso. Um amor, você tem que amar, mas é cheio de sofrimentos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas alegrias, gente, é isso? Com muitos o quê? Sofrimentos. Um amor cheio de sofrimento. Quer ver um amor cheio de sofrimento? Não estou falando aqui sobre sexualidade, estou falando sobre dinheiro. Tem gente, não cristãos, logicamente, né? Eu espero que sim. Não, eu perdi meu amor foi embora, e ela se juntou lá com outro cara, com outro camarada, o marido foi embora, se juntou com uma fulana de tal.
Aí a pessoa vai num local, num centro ocultista, num terreiro ocultista, para fazer um trabalho. Traga o seu amor de volta em 3 dias. Já ouviram isso? Tem isso aqui no Rio de Janeiro? Isso é verdade, gente? Isso é verdade, gente? Isso é verdade. O espírito de sedução vai atrair, ele quer ser igual a Deus. Lembra que Deus diz, o atrairei com as cordas de amor? Deus fala isso. O espírito imundo pega aquela pessoa e volta. É normal, a pessoa chegar no meu gabinete e falar assim, pastor, eu não amo essa mulher, mas eu não consigo sair dela. São chamados laços de alma, são os laços de aprisionamento sexual, são os laços de ligação sexual. A pessoa não consegue quebrar. Então, quando o espírito imundo fala de um amor cheio de sofrimentos, na verdade é uma cadeia, é uma algema. A palavra pacto, é birito, ela é traduzida, sabe quem? Sabe como? Como uma algema. Tem a tradução do corte, é por isso que o corte é o pacto que Deus faz com Israel, aonde? No prepúcio da genitália masculina, é o despojar da carne. Agora, por exemplo, quando Jesus parte o pão, ele quebra o pão, diz, coma, é o corte do pão. Isso é uma tradução de pacto, mas o pacto significa um corte para te manter algemado. Ele faz, o espírito imundo faz com que você viva um amor, buscando o quê? Ficar ricos, caindo em tentação, em armadilhas, em desejos controlados, mergulhados na ruína, na destruição, atormentados e com muitos sofrimentos. É isso aí. Se você não dominar ele, ele vai querer te dominar. É um amor que fecha a entrada dos céus. É mais fácil passar um cabelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa versão aqui, ela não é muito boa. A versão que diz, um homem que confia nas riquezas, é um homem que coloca, não é que ele é rico, não vai para o céu, não é nada disso. Abraão era riquíssimo, Isaac ficou riquíssimo, Jacó ficou riquíssimo, Davi era riquíssimo, Salomão tinha tanto ouro no tempo dele, que não havia prata, e todos eles herdaram o reino de Deus. A questão não é essa, é a confiança que se coloca no dinheiro. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, homem urbano. Quando a Bíblia fala sobre esse nome, né, homem da cidade, seria o sobrenome dele. E continua, mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Pastor, o fulano, fiquei sabendo que roubou a igreja, olha para mim, esse homem está frito nas mãos do Senhor, ele está cozinhando no micro-ondas de Deus. Você está pensando que roubar ao Senhor é uma coisa legal? Olha para os filhos de Eli, porque teus filhos, gente, quando 1 Samuel fala sobre os filhos de Eli, porque teus filhos se tornaram execráveis e você não falou nada. Eu vou acabar com a tua descendência, eu vou tirar teus filhos do altar. Gente, quando Deus substitui o sacerdócio de Eli, é interessante isso, pela casa de Zadok, é um negócio maluco. Sabe quem é o último descendente de Eli? Abiatar, amigo de Davi, quando Davi é expulso do templo, quando Absalão se levanta contra ele numa guerra civil. Acabou. A palavra de Deus, gente, é interessante que ela é comunicada, e não adianta você brigar contra ela, vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia, vai falar aquilo que ele prometeu, que ele falou. É como a neve que cai do céu e ela nunca mais volta para o céu. A palavra de Deus não volta vazia. E aqui a gente encontra um homem responsável pelo recurso do ministério de Jesus roubando. É aí que eu digo, Jesus despreza mamão. O que você quer? Dinheiro? Toma o teu dinheiro. O que você quer? Imposto? Dá a César o que é de César. Ele despreza aquilo que Mamon, ele exige, que é o quê? Ganância, egoísmo, domina crentes insuspeitáveis.
Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça-o depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Jesus não manifestou nada, Satanás entrou nele na hora que ele comeu o pão, na hora, puf. Eu não estou desanimando ninguém aqui a participar de ceia do Senhor, porque era isso que estava acontecendo. Era véspera, era a festa da Páscoa aqui. Eles estão comendo um cordeiro, não estavam comendo um peixe na sexta-feira santa. Eu gosto de peixe, posso comer qualquer coisa, mas eles estavam comendo um cordeiro. E aqui há um discípulo, há um deles entre os 12, que está comendo na ceia, que está celebrando a Páscoa com Jesus, insuspeitável. Mas pastor, como eu fui ver, como eu não percebi? É assim que se manifestam, por exemplo, os sociopatas, os psicopatas. Você nem percebe que ele é, até que quando você vê, ele é de verdade. Esse homem, ele estava possesso de um espírito maligno e ninguém percebeu. Ele domina crente que se fala, eu nem suspeitava, pastor. Mamon é um demônio, um falso Deus que dá segurança. Se sente seguro com dinheiro, mas não se sente seguro com Deus apenas. Não, eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Eu não tenho dinheiro, não sou feliz. 2, um falso Deus que exige santificação. Somos flexíveis com o caráter de muitos, mas não aceitamos nem o mínimo tropeço do tesoureiro. Judas é o tesoureiro de Jesus. Um falso Deus que exige o melhor. Você quer ver uma coisa aqui? Tem gente que vota em candidato que é ladrão. Ele sabe que é ladrão e ele vota nesse candidato, por quê? Para ter benefício na sua prova. Pelo menos eu vou ganhar o meu trocadinho aqui. Pelo menos o meu vai estar no meu bolso. Você acha de verdade que você que sabe o que está fazendo, você acha que você sai limpo dessa história? Acha que sai limpo dessa história? É gente que vota em Judas. É gente que sabe que é um traidor, mas vota em Judas. Isso aqui a gente experimenta a vida inteira. Isso aqui o dinheiro vai tentar te comprar, querido. Ele vai tentar fechar tua boquinha no teu trabalho. É isso que a Bíblia diz. Um falso Deus que exige o melhor para ele. Mas alguns houve si mesmo que se indignaram para que se fez esse desperdício. Um falso Deus que determina o valor das coisas. Um falso Deus que produz temor. Um falso Deus que governa vidas. Então, quais são as razões do empobrecimento? Busca de satisfação ilegítima, administração irresponsável, acúmulo de contas e dívidas, negligência e preguiça. Então, vamos lá. Pastor, como é que eu consigo dominar um espírito desse que está governando a minha vida? Número 1, isso ataca a vida de gente que não é dizimista. Traga os dízimos à casa do tesouro. Eu vou repreender o devorador. Dizimar é um princípio espiritual. Você está numa prisão porque você tem uma dívida. O medo é o contrário da fé. O contrário da fé não é incredulidade não, querido, é medo. Quando você tem medo de obedecer ao Senhor, é ali que a tua vida desaba. O medo vai gerar dúvida. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai fazer o que Ele prometeu? A dúvida faz você olhar para quê? Para teu momento presente, para as tuas circunstâncias. Bom, mas se eu for honesto com Deus, a minha família vai passar fome. Se eu entregar ao Senhor o que é dele, quem é que vai pagar as minhas contas no final do mês? Você suspende o dízimo, o céu fica fechado, esse é o ciclo da prisão. Olhe para mim aqui, eu já experimentei isso. Eu estou aqui abrindo meu coração, tem a internet toda me vendo aqui, eu estou confessando pecado. Eu fali por causa disso. Eu fali porque eu tentei ser mais esperto do que a palavra de Deus. Eu fali porque eu tentei ser mais esperto do que a vontade de Deus. Eu fali porque eu achei que eu podia enganar o mundo espiritual. Não tem jeito. Deus vai levar você para um deserto.
até que você não tenha nada. E a Bíblia, quando fala sobre isso, em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 3, diz: eu te levei para o deserto, fui eu, Deus, eu te humilhei, eu te deixei passar fome, para que você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O deserto é o lugar onde a gente mais experimenta milagres. Você quer ver um lugar de milagres? Deserto. É no deserto que Deus traz suprimentos para você. É no deserto que, no dia, já que falamos aqui, da semana chamada de Santa, que na sexta-feira você não tem dinheiro para comprar arroz, é ali que Deus te serve bacalhau. Pronto. O deserto é um lugar onde Deus prova para você que Ele é Deus, onde chove pão do céu, onde vem água da rocha, onde derrama sobre você codornizes que você não consegue juntar, a 1 metro de altura da tua cintura. O dízimo, sonegar o dízimo, é um convite para uma vida desgraçada. A partir do momento que você experimenta a fidelidade, não é mágica não, querido. Quando você tem 25 anos de fidelidade ao Senhor, Deus recompensa a tua fé, Ele abre sim, janela dos céus, vindo sobre você. Mas pastor, vou ter que experimentar tudo isso, todo esse tempo? Não. O socorro do Senhor, ele é imediato. Mas a prova da fé, ela vem com o tempo. Número 2, preste atenção nisso. O pastor aqui falou sobre uma casa, uma creche, aqui num dos intervalos. Olha só que coisa interessante. Ageu, capítulo 1, de 6 a 11. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe diga, saco furado. Já recebeu o salário num saco furado? Quem já recebeu? Não levanta a mão não. Eu já recebi. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei. É Deus que está falando, não é o diabo não, gente. Eu, Deus, dissipei com sopro. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Você mora num palacete, mas a igreja não tem chão. Você tem teus filhos na melhor escola do bairro, na melhor escola da cidade, mas os filhos dos profetas não recebem daquilo que é duplicado a honra. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho, a terra detém seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Nós andamos dentro da visão da igreja. Você tem que entender isso. Quando você desliga da tua vida e despreza aquilo que é obra de Deus acontecendo aqui, isso é causa de falência. A causa de falência acontece quando você não se preocupa com as causas sociais que a igreja está preocupada. Quando a Bíblia fala assim, mas por que eu vou investir numa creche, ou numa casa para os velhinhos, ou numa casa de recuperação para drogados? Eu não estou velho, eu não tenho criança, eu não uso droga. Porque Jesus diz, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Preste atenção aqui. Quem está vendo esse copo d'água aqui? Alguém veio aqui com carinho e colocou um copo de água fria para mim. Deixa eu honrar essa pessoa. Jesus diz, até por um copo de água fria, que você dá para o discípulo porque ele é discípulo, ou que você dá para um profeta porque ele é profeta, você não vai deixar de receber recompensa. Aquilo que você coloca no altar, querido, tem recompensa.
Deus, Ele move sobre a tua vida. Não é que você pegou, eu vou investir nessa causa, porque essa causa eu concordo, eu não vou investir nessa obra, porque essa obra eu não concordo. Não funciona assim. Quando você vem para o altar de Deus, foi isso que nós falamos de manhã, sobre semeadura e colheita. Você está tendo um encontro com Deus no altar. Existe fidelidade, querido. Existe algo chamado recompensa do Senhor naquilo que você faz, naquilo que você entrega a Deus. Então, quando a pessoa experimenta o saco furado, o que é o saco furado? É uma afirmação de inexplicáveis perdas financeiras, esforço sem resultado, insuficiência, economia sem benefício, espera infrutífera, ausência de bênção. É isso aí que é saco furado. Você esperou muito e o muito vem a pouco. Por quê? Porque eu só me preocupei comigo, não me preocupei com a casa do Senhor. Eu só me preocupei com o meu lado. Não, meus filhos são adolescentes, eu vou investir no ministério de adolescentes. Meus filhos já são casados, eu vou ministrar na vida dos jovens casados. Não, já tenho neto, então vou ministrar e vou servir e vou entregar. Presta atenção, aquilo que você faz. Quando a Bíblia diz, ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Deus tem uma atenção especial sobre a oferta. Deus tem uma atenção especial sobre o dízimo. Então, querido, não despreze a obra de Deus. 3, ausência de suprimento aos necessitados. Distribuir, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você já imaginou? Porque quem empresta para o pobre, empresta para o pobre. Mas ele está falando o seguinte, aquele que dá ao pobre, está emprestando para Deus. Você imagina Deus se sentir preso a uma dívida com você? Não, o meu filho deu ao pobre. Então, é como se você tivesse emprestado algo para um Deus que não pode negar-se a si mesmo e não vai deixar de recompensar. Você entende que existe aqui uma promessa de bênção sobre a sua vida? Lembra quando eu falei para o meu filho que eu dava esmola? Lembra disso? Eu estava conversando agora com a Camila. Cadê a pastora Camila? Está ali, ela estava me ensinando como lidar com essas pessoas de rua. E ela tem muito que nos ensinar de verdade. Mas as nossas esmolas sobem até o Senhor. É interessante isso. Fala aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Sacrifícios de ofertas retidas. Isso é um problema espiritual. Qual é a diferença entre a oferta e o dízimo? É que o dízimo pertence ao Senhor. É sinal de obediência. A oferta não. A oferta você dá quando você quer. Quando Deus move teu coração. Tem gente que fala, não pastor, eu recebi aqui, eu preciso entregar uma oferta. A oferta vai além do dízimo. Você não para no dízimo. A oferta vai além do dízimo. A oferta é algo que você coloca o teu coração como um sacrifício. Fala aos filhos de Israel que me traga a oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Nós já vamos ver isso. Deus ama ao que dá com o que, gente? Com alegria. Quando você pegar esse envelope, está vendo o envelope na tua frente? Está vendo aí que envelope aí de dízimo oferta? Dá um sorriso para ele. Eu sei que você está de máscara, mas dá um sorriso para ele. Porque Deus ama o que dá com alegria. O sacrifício, o que é oferta? É um sacrifício que comunica fé. Pela fé, diga, pela fé. Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Deus recebe como algo que mexe com a gente. Porque você entrega aquilo que é de Deus, amém, é a 10ª parte, é o dízimo, é de tudo que vem em tuas mãos, mas quando você vai além disso, eu gosto muito de 2 Samuel 24, quando Davi diz, eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Ele vai na eira do Araúna, ele paga por preço a peso de prata, e ele entrega para o Senhor o sacrifício. A Bíblia diz que quando aquele sacrifício chegou até Deus, Deus falou assim, pode parar a praga. E então o anjo da morte que estava em Jerusalém, embanhou a sua espada e a praga cessou. Quando eu comecei a ministrar sobre libertação e batalha espiritual, não fica pensando que foi molezinha não. Eu sou pastor batista da Convenção Batista Brasileira. Gente, imagina a quantidade de perseguição que se levantou contra mim. Imagina um monte de gente. Foi por isso que eu comecei a botar meus vídeos no YouTube, comecei a abrir um canal de si. Quer ver o que eu estou pregando? Alguma coisa que eu preguei fora da palavra de Deus? Me diga.
Eu dei aqui um chute, uma revelação, alheio ao que está escrito. Querido, você não sai dessa porta aqui inocente, não, Senhor, não sai não. Deus falou com você, porque é a palavra de Deus que foi pregada. Mas naquele tempo, como eu sofri perseguição, como eu sofri de pessoas falando mal pelas costas, pessoas que nunca entraram no templo. E aí o ministério começou a crescer, a igreja começou a crescer. E aí, quando você cresce, o invejoso começa a falar mal de você. Você lembra quando Isaac começa a semear, e ele recolhe, ele recebe 100 por uma semente, cada semente dá 100, lembra disso? Os filisteus invejaram ele. Querido, se você quer crescer, se prepara para ser invejado, porque as pessoas vão falar mal de você. Você vai ajudar todo mundo, e as pessoas vão correr para falar mal de você. Abel oferece um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas, diga, ofertas. Deus aprovou a oferta dele. Olha que coisa, Deus aprovou a oferta desse sujeito, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A adoração vai além da oferta, e aconteceu ao cabo de dias, é o mesmo texto, vamos voltar a Gênesis 4, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas, da sua gordura atentou o Senhor para Abel, mas não atentou para a sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Por que a minha oferta não é aceita? Por que Deus não aceitou a oferta de Ananias e Safira? Por que Deus não aceitou a oferta de... É interessante como é que tem pessoas, Coré, Datã e Abirão, chegam com sacrifício de incenso e morrem no altar. Por que as pessoas morrem entregando oferta? Porque Deus não recebe a oferta de qualquer jeito. Aqui, o grande chave é que Abel colocou Deus em primeiro lugar. Porque se você esperar para ser fiel, quando sobrar o dinheiro, você não vai fazer nunca. Nunca! O que você tem que fazer? Você quer aprender com quem já sofreu com isso? Entrou o teu pagamento, a primeira coisa, eu faço um Pix, na hora. Porque antigamente você pegava, ia no banco, sacava o dinheiro, trazia para cá, agora não. Entrou, a primeira coisa que eu faço, eu já entrego o Pix, imprimo o Pix e levo lá. Tem que vir aqui. Você tem que ir lá, você tem que andar e caminhar com a tua oferta. A Bíblia diz que Jesus estava sentado à frente do gasofilácio, e aquela pobre viúva veio até a frente, colocou moeda, ele falou, para o culto, que essa mulher deu mais do que todo mundo. Quando a Bíblia fala, não é como e não quanto. Assentado diante do gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava o dinheiro. Ele estava olhando aí, deixa eu ver como é que o povo bota o dinheiro aqui, deixa eu ver. Quando você vier entregar a oferta, Jesus está aqui, assentado diante do gasofilácio. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, e chamando os seus discípulos, disse, chama a turma aqui, chama os meus pastores de rede aqui, vem cá todo mundo perto de mim. Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, diga assim, todo o seu sustento. Essa é a oferta da viúva pobre, não é as 2 moedas. Deus não está vendo quanto você está dando, está vendo como você está dando. Essa mulher confia no Senhor a ponto de entregar tudo que ela tem. A oferta da viúva pobre é você ser generoso com tudo que você tem. Ofertar, entregar a vida. Como eu amo essa passagem. Uma das passagens mais impressionantes, 1 Crônicas 11:17. Davi teve forte vontade de beber a água do poço de Belém. Olha que palavra, gente. Que fica do lado do portão, e quando ele falou sobre isso aos seus homens, esses 3, eram os 3 valentes de Davi, atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço, e trouxeram dessa água a Davi, porém ele não quis beber. Em vez disso, derramou a água como oferta ao Senhor, e disse, não permita a Deus que eu beba dessa água, ela é o próprio sangue desses homens, que arriscaram a vida para ir até lá.
Eles pegaram uma água, entregaram para Davi, eles arriscaram a vida. Gente, o que você faz para agradar o teu rei? Porque esses 3 homens estavam agradando ao rei. O teu rei, querido, não é Davi. O teu rei é o filho de Davi, é Jesus Cristo. Aí tem gente que não quer passar por riscos. Esses homens, eles vão ludibriar, eles vão passar no meio das brechas dos exércitos inimigos, podendo ser pegos e mortos, para trazer um sabor de água fresca diante de um rei que é ser humano. Imagina do rei que é Deus na tua vida. É por isso que qualquer que tenha dado, só que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, em nome de discípulo em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Generosidade e simplicidade geram recompensa. Deus reage à oferta generosa. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, os bois por 50 ciclos de prata, e edificou dali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquela praga sobre Israel. Lembra que eu falei que quando eu comecei o meu ministério de libertação, eu tinha gente que me perseguia? A gente tem um pastor que ele era implacável contra mim, implacável. Aí um dia nós nos encontramos numa convenção, houve uma convenção das igrejas batistas, numa cidade ali no Paraná, eu fui, e eu sempre aprendi com Deus a não me defender. Olhe para mim, não se defenda, porque Deus é o teu vingador. Estou falando para você, aquele que fala mal de você, fale bem dele. Aquele que te amaldiçoar, abençoe ele. Aquele que te perseguir, ore por ele. Você vai ser chamado de filho de Deus. Você é filho do Pai. Não vos vinguei a vós mesmos. Romanos capítulo 12, verso 14. Não vos vingueis a vós mesmos, porque o Senhor é o vingador. Ele vai te vingar. Gente, esse homem foi tão cruel comigo, por palavras. Ele fazia as palavras chegar aos meus ouvidos. Eu não queria mais ouvir. Eu estou na convenção, estou almoçando depois de uma palestra, de uma reunião. Aquele homem está lá, olhando para mim. Eu estou fingindo que não estou vendo. Aí, de repente, ele veio na minha mesa e falou assim: eu quero falar com você hoje. Pensa um camarada que eu não estava afim de ouvir. Eu não queria ouvir. E eu tinha feito algo por ele alguns meses antes. Eu peguei uma oferta e eu depositei anonimamente na conta dele. Veja bem, gente. O camarada estava falando mal de mim, me desautorizando, me xingando de nomes, dando para mim apelidos de pastores que trabalham em cultos de descarrego. Esse pastor aqui não é batista, ele usou o nome lá da igreja. Eu tinha me esquecido disso. Eu vi uma palavra, eu peguei essa palavra e cumpri ela na minha vida. Se alguém te perseguir, eu entreguei uma oferta, depositei na conta dele. Esqueci. Aí passou esses meses, eu estou lá, ele quer falar contigo, eu não queria falar com ele. Aí sabe quando você demora no almoço de propósito? Ah, vou comer mais um figo de sobremesa, mais uma goiabada com quê? Eu fiquei lá, ó. Gente, ele não saía. Miserável. Eu levantei e falei: vamos lá. Gente, quando nós sentamos, ele começou a chorar. Aí chorou, gente, eu fiquei assim, pensa um homem chorando copiosamente, eu pensei que ele fosse me bater, ele está chorando. Aí ele me pediu perdão. Ele falou: pastor, o senhor prega de um jeito que não deixa escapatória para a gente, o senhor me coloca num funil e me espreme. Aí eu descobri. Ele contou a história triste dele, da infância dele, dos abusos que ele sofreu, da vontade que ele tinha de morrer, e das 2 vezes que ele tentou o suicídio. Pastor, eu tentei me matar. E eu preciso da tua ajuda. E eu quero pedir perdão, porque quando você pregava, aquilo doía tanto no meu coração, pastor, que eu não queria te ver, eu queria calar tua boca. Mas eu quero pedir perdão para você. Gente, esse homem é um dos meus melhores amigos em Curitiba, hoje. Melhores amigos em Curitiba. Mas por quê? Quando a gente fala sobre ofertas pacíficas, Deus, ele reage à nossa generosidade.
A questão aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração da gente que quer contribuir. Ah, pastor, me manda as tuas mensagens, eu mando tudo para você. O que você quer? Não, eu quero, você pregou assim, não, bota lá, manda o teu e-mail que eu mando tudo, me dá um pendrive, descarrega no meu computador. Eu quero que o evangelho cresça, eu quero que a palavra de Deus seja anunciada, eu quero gente fora da prisão, eu quero homens se levantando como libertadores, mulheres da guerra espiritual, intercessores. É isso que eu quero, que o evangelho expanda, que o evangelho cresça. Então não tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo que eu dou. É interessante como é que Deus usou essa oferta de Davi para fazer calar, a gente chama de calar a baioneta. É quando você enfia a baioneta no coldre, quando você enfia a baioneta, você tira a força dela, ela não corta mais ninguém. Então o Senhor fez cessar a praga. Sabe por que você está sofrendo uma praga? Porque você está deixando de ofertar. Deus, interessante, assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquela praga sobre Israel. É isso. Experimente Deus. Isso não é uma palavra para Davi, nem para o pastor Lobo, isso é uma palavra para a igreja de Deus. O dever de ofertar, Êxodo 34, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas da palavra da aliança, os 10 mandamentos. Junto com o mandamento diz assim, ó, não compareça diante de Deus de mãos vazias. Não faça isso. 5, retirar Deus do primeiro lugar. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2:30. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Escute aqui. Esse é o poder da primícia. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Provérbios capítulo 3, verso 9. Então, o que é honrar? É dar a primeira parte. Você corta o bolo, parabéns para você nessa data querida. Com quem será? Com quem será? Com quem será? É com fulano? É com a fulana? Aí você parte o bolo. Para quem vai ser o primeiro pedaço? Para quem vai ser? É para quem que você quer? Diga honrar. Esse é o primeiro pedaço. Pega a primeira parte da tua renda, coloca Deus em primeiro lugar. Eu já falei aqui, se você deixar Deus por último, é aí que vai estar mostrando, já que estamos falando de lealdade esse ano, estamos falando de semeando lealdade. Se você for leal ao Senhor, o Senhor vai ser leal a você. Se você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você. Como é que eu repreendo esse demônio na minha vida? Trazendo Deus para a tua vida. O processo de libertação não se resume a expulsar o demônio, mas a trazer Deus para o trono da sua vida. É assim que você mostra no mundo espiritual. Quando você traz o dízimo oferta, você está dizendo, eu não confio no dinheiro, eu confio no Senhor. Não é um passo no escuro, é um passo de fé para um Deus que Ele traz suprimento sobre a minha vida, que traz suprimento sobre a sua vida. A oferta honra a Deus. Eu vou passar aqui mais rápido. Então, número 1, quer vencer o demônio? Está pensando o quê? Que a gente veio aqui para expulsar demônios? Está aqui para vencer demônios. Jesus, Ele acabou com as obras do diabo, Ele destruiu as obras do diabo. Nem para ele ficar vivendo na tua vida que nem uma mosca, que vai e volta, é para ele apartar da tua vida, e só vai acontecer isso na tua vida quando você tiver pureza. O diabo não gosta de pureza, ele gosta de sujeira. Não acumule tesouros na terra, despreze esse amor que você tem pelo dinheiro. Lembra de onde vem o seu sustento. Não digas, pois, no teu coração, a minha força, o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas. Número 3, o seu, que você diz que é meu dinheiro, na verdade pertence a Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Número 4, não tenha medo de ficar sem dinheiro, tenha medo de ficar sem Deus. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Número 5, seja honesto e íntegro. Dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Não tenha medo, Deus suprirá. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não tenha medo. Deus é um Deus de provisão. Riqueza não é sinônimo de bênção.
É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Deus falha, mas Deus não. O dinheiro falha, mas Deus não falha. 1 Timóteo 6,17. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O dinheiro falha, Deus não vai falhar. Lembre-se, Provérbios 3,10, honre ao Senhor, se encherão totalmente, fartamente seus celeiros e transbordarão de vinho seus lagares. Deus tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém, gente? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu tenho 9 minutos aqui para cumprir militarmente esse horário. Eu quero pedir para o irmão do ministro de louvor, você pode pegar aqui o louvor, por favor, ou o teclado. Ah, está aqui o irmão da Praise. É isso aí. Obrigado, querido. Nós vamos louvar ao Senhor aqui agora. E eu vou orar para você como um pai. Eu vou lançar sobre você aquela mesma bênção que Abraão lançou sobre Isaac, que Isaac lançou sobre Israel, que Israel lançou sobre as 12 tribos. Eu quero trazer sobre sua vida a bênção que Moisés. Tem muita gente que cresceu sem bênção de pai. Tem muita gente que cresceu sem bênção de mãe. Eu quero estender a você algo que eu aprendi a receber do meu pastor. Eu vou orar, eu vou pedir também para o pastor Josué orar. Eu quero que nesse momento, se você ainda não fez, não saia daqui de maneira nenhuma sem entregar ao Senhor aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus ama o que dá com alegria. Pastor, é tão pouco. Na mão do Senhor vira milagre, vira fartura. E depois de você fazer isso, eu vou orar pela sua vida. Eu vou colocar minha mão, só a mão direita você vai colocar, só essa, sobre sua cabeça. E eu vou orar pela sua vida, não agora, já já. Eu vou construir sobre a tua história um novo projeto de Deus para você. Eu vou liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida e sobre a vida de quem está em casa também. Você também pode participar. Pastor, eu também quero ir para esse altar, eu quero entregar meu sacrifício. Você deve encontrar aqui em algum lugar, eu vou pedir aqui o número do Pix da igreja, o CNPJ, o e-mail, sei lá. Você vai poder fazer também. Pastor, eu não tenho nada para entregar, perdi tudo. Eu vim para cá, não sei nem como é que eu vou voltar para casa. Eu vou abençoar a sua vida, para que um dia você encha do envelope aquilo que Deus deu para você. Você diga assim: o Senhor me tirou do cativeiro e me trouxe para uma terra de abundância. Eu vou orar por você. Pastor, eu estou com uma empresa fechando, eu estou com um negócio falido, eu investi tudo, eu perdi tudo. Eu vou abençoar a tua vida. E se houver qualquer operação de engano, de cativeiro de trevas, nós vamos repreender juntos aqui, eu, pastor Josué, para abençoar a sua vida, amém? Vamos louvar ao Senhor. Você pode, está aqui, você pode cantar uma canção para a gente acompanhar junto e adorar o Senhor. Adore ao Senhor em nome de Jesus, amém. Vou orar pela sua vida, e não vou orar sozinho. Eu quero convidar, logicamente, o pastor dessa igreja, pastor Josué, e os pastores da igreja. Quero que vocês venham aqui, eu quero ensinar algo para vocês hoje. Suba aqui os pastores e pastoras, por favor. E eu quero abençoar você. Olha, preste atenção nesse momento agora. Se você errou e tomou um caminho, assim, uma trajetória completamente diferente daquela que o Senhor tinha dado para você. Se você está arrependido, pastor, eu estou arrependido, meu Deus, eu devia ter ouvido essa palavra há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Se você reconhece que existe uma ausência de bênção sobre sua vida, que apenas as palavras de praga e de maldição atingiram você, se você reconhece que há um fracasso limitante, que há essa perseguição espiritual sobre a sua vida, se você quer a bênção do Senhor,
não tem a ver com dinheiro, tem a ver com viver em paz. Não tem a ver com ter muito, mas é viver em fartura. Não tem a ver com uma conta de banco cheia, mas tem a ver com uma recompensa do Senhor sobre a sua vida. Se você quer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente, tomando todo cuidado, usando máscara. Sai do seu lugar, nós vamos orar por você aqui agora. Os pastores, deixa o pastor aqui, que ele também vai orar. Vocês podem dividir comigo aqui o espaço, isso aqui, estender. Olha para mim, pastor. Olha para mim. Vocês vão olhar para eles, vocês vão orar com olhos abertos e vão lançar a melhor bênção, como se pais desse povo, que são pais na fé, são. Olhe para eles e libere uma expressão de bênção sobre eles. Traga sobre a vida deles todo o fim da ruína, todo o fim da desgraça, toda a prisão espiritual maligna ligada às trevas ou ao pecado. O que esse povo está dizendo aqui, eles estão dizendo diante de Deus, não estão se ajoelhando diante de homens, não. Eles estão dizendo: eu estou arrependido, eu estou vivendo uma experiência porque eu estou arrependido, e eu quero receber de Deus o melhor. Então vocês vão levantar a mão direita. Lembre disso, quando você for abençoar, sempre a mão direita, sempre usa a tua mão direita. E nós vamos orar por ele. Eu quero permissão do pastor. Pastor, posso orar pelo teu povo? Vou orar. Feche teus olhos agora. Eu queria que, se você pudesse, coloque só sua mão direita sobre sua cabeça, que eu vou liberar só a mão direita sobre sua cabeça, que eu vou liberar uma palavra de bênção sobre você. Eu vou liberar uma palavra que vai transformar, em nome de Jesus, a sua vida. Eu vou trazer aqui à memória passagens das Escrituras Sagradas, que vão retirar de você todo o aprisionamento espiritual, que vão trazer sobre você a recompensa do céu, porque há uma promessa de Deus para a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu levanto um clamor pelo teu povo, Senhor. A tua palavra é a verdade, a tua palavra liberta cativos, a tua palavra abre portas de prisões. Eu clamo pela unção do teu Espírito Santo, que se move nesse lugar, em nome de Jesus. E eu retiro da vida do teu povo toda culpa. O teu povo que se arrepende diante do Senhor e se dobra diante de ti. Um povo que está se humilhando diante dos homens, diante da igreja e diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu libero sobre a vida deles uma palavra em nome de Jesus de Nazaré, retirando toda praga, retirando toda expressão de praga, toda maldição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda voz que foi dada contra esses homens, que aprisionou eles em cativeiros, que aprisionou eles em lugares das trevas, que trouxe miséria, que trouxe falência, em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito imundo agora, em nome de Jesus, sai dessa vida, sai desse homem, sai dessa mulher. Toda palavra maldita que trouxe sequidão, que levou esses homens à secura, que levou esses homens e essas mulheres à derrota e à desgraça, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu libero sobre os teus filhos a bênção do Senhor. Eu libero sobre teus filhos uma palavra, aonde o melhor dos tesouros do céu, aonde o melhor dos tesouros da terra vão acompanhar a semeadura, a cega, a plantação e a colheita. Que os teus filhos terão celeiros fartos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor cada sacrifício, cada oferta, cada homem e mulher que devolveu ao Senhor o que é teu, os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Agora, Senhor, faz cessar toda tragédia econômica, faz cessar toda desgraça financeira. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de miséria, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de falência, todo espírito de derrota espiritual, em nome de Jesus. Saia dessa vida, saia dessa história. Eu, pela fé,
eu coloco a minha mão sobre a cabeça dos teus filhos, Pai. O Senhor sempre ouve a minha voz. Traz a tua mão, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Coloca a tua mão sobre a cabeça deles, para abençoá-los, Senhor Deus, para libertá-los, Senhor, para trazer sobre eles notícias boas, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo agora e retiro todo o mal que foi lançado, e eu libero sobre eles a bênção da fartura do Senhor. Eu libero sobre eles o amor do Senhor. Que o Senhor tempere a sua história, Pai, com aquilo que só tem de melhor, para que eles digam que o Senhor é bom, que o Senhor é o Jeová Jireh, que Tu és o Deus da provisão, que Tu és o Deus, em nome de Jesus, o qual enviou Teu Filho Jesus, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Diz amém. O pastor Josué é pastor de vocês. Ele vai orar pela sua vida e vai liberar, junto com os pastores, uma palavra de bênção sobre você agora. Queria chamar o pastor Lobo aqui. Eu queria que você ficasse de pé agora. Nós recebemos tanto do pastor Lobo, mas ele tem uma esposa, tem filhos, tem um ministério, e nós precisamos agora abençoá-lo. Quem recebeu tem que devolver em justa medida, amém? Então, pastor Lobo, obrigado por ter vindo. Sei que você tem muita coisa a fazer. Abriu mão de estar com a sua família, descansando. Amanhã já tem que estar pregando na sua igreja, pau quebrando amanhã, né? Então, a gente quer nesse momento te abençoar. Há um espírito, o Espírito do Senhor é chamado de espírito de conselho. Eu ouço muito, pastor, de vocês. Há um carinho muito grande. Eu trago aqui um abraço, não só da minha família, eu trago um abraço de toda a Igreja Batista de Bom Retiro. Vou levá-lo esse ano um dia, novembro. A gente faz 40 anos lá, a igreja ressuscitou. E eu quero que ele traga essa palavra que ele tem aleluiada, para o meu rebanho se alimentar. Obrigado, pastor Josué. Deus abençoe. Sempre que você lembrar do meu nome, eu peço só uma oração, pastor. Só, não precisa me pedir nada para mim, nada. Quando você orar, fala assim para Deus: Deus, faz o pastor Lobo ser obediente ao Senhor. Eu só preciso disso. Eu só preciso ser obediente ao Senhor. Essa é a única oração que eu peço pela minha vida. Faz o teu filho, o pastor Oswaldo Lobo, ser obediente ao Senhor. Obrigado, querido. Faz o pastor Lobo ser ovelha, né? E ele já é, graças a Deus. Vamos orar? Estenda sua mão sobre o servo do Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós estamos muito gratos porque tivemos uma peregrinação pela Tua Palavra. Tivemos um passeio pelas Tuas Escrituras. E quem trouxe, ó Deus, não apenas o escrito, mas a revelação ali escrita foi o Teu Filho. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que aonde tem abundado tanta manifestação de amor do céu, que não haja, ó Deus, retaliação vencedora do inferno. Nós repreendemos toda a cilada do inferno para minar o interior e o entorno do Teu Filho. O interior pela visão do inferno que tenta se alojar no coração da gente, e a gente é humano. E o entorno, ó Deus, pela tentativa do inferno de machucar aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente se sinta, ó Deus, angustiado e decepcionado com a fé. Deus, nós repreendemos as ciladas do inferno e declaramos, ó Deus, que Lobo, sua esposa, seus filhos, sua nora, que essa casa é casa de bênção, é casa de milagres, é casa, ó Deus, de avanço contínuo. Não tem essa, ó Deus, de sistema de sobe e desce, não. Aqui, ó Deus, a planilha aponta para o alto, aponta, ó Deus, para a fé inatingível, inalcançável a cada dia. Leva o teu filho para o seu lar e, ó Deus, dá um revigoramento físico e emocional ao teu filho, que ele chegue ali amanhã em paz,
em serenidade. E ó Deus, manda uma unção nova sobre o teu servo, ajudando o teu filho a entender, estudar e profetizar sobre os assuntos necessários a esse tempo, e que o teu filho pode trazer resposta. Vem com ele, ó Deus, em cada passo do seu ministério, dentro e fora da sua igreja. Que a igreja do Bom Retiro seja realmente, ó Deus, um lugar de descanso para as almas e corações. Repreende, ó Deus, toda voz perturbadora sobre a sua família, sobre a sua igreja. Que haja um crescimento espiritual jamais visto nessa igreja a partir desse momento, em o nome de Jesus, amém e amém. Que é a tua casa, Lobo? Você foi abençoado pelo pastor Lobo? Dá mais uma salva de palmas para o servo de Deus aí. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. Você está despedido.